Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nós estamos na série a respeito dos pilares do avivamento. E hoje vamos falar a respeito do amor à Palavra de Deus, do amor à Bíblia. Quando falamos a respeito da Palavra de Deus, eu e você precisamos entender que o desejo de Deus é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E quando falamos em conhecer a Deus, podemos obviamente falar a respeito de experiências com Deus, de falar a respeito daquilo que ouvimos falar de Deus, mas sem dúvida nenhuma, a forma mais precisa, a forma mais importante que temos para conhecer a Deus, o seu caráter, a sua natureza e a sua vontade, os seus desígnios para com a sua criação é através da Palavra de Deus. Eu quero iniciar lendo aquilo que o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, vai falar a respeito da Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui o profeta falando a respeito da Palavra de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus. E aqui o que me chama a atenção é que o profeta vai dizer que o povo estava padecendo porque lhe faltava o conhecimento. E aqui a palavra conhecimento é muito mais do que um conhecimento informativo, um conhecimento acadêmico. Aqui o conhecer é algo mais íntimo, algo pessoal, algo que vem de alguém que busca examinar as Escrituras, alguém que procura com profundidade, com dedicação, com empenho, conhecer a Palavra de Deus. Não apenas no Antigo Testamento é destacado a importância das Escrituras, mas também no Novo Testamento. Eu quero ler aquilo que está escrito no livro de Atos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que estavam sendo salvos. Pois bem, aqui nós vemos o modelo de uma igreja que estava se desenvolvendo. Eles perseveravam na doutrina, eles se dedicavam ao exame das Escrituras. E como o próprio texto diz, eles estavam em comunhão, tinham o amor um para com o outro, e aquela igreja então, firmada na Palavra de Deus, firmada na Palavra dos apóstolos, ia crescendo dia a dia. O amor à palavra, o conhecer a Deus é fundamental. Um avivamento, ele sempre é precedido de uma volta às Escrituras. Quando a igreja volta ao original, quando a igreja volta os seus olhos para a Palavra de Deus em detrimento de todas as outras coisas, algo diferente acontece. Quando falamos em avivamento, estamos falando numa igreja sendo incendiada pelo Espírito Santo, entre outros aspectos, pelo poder de transformação promovido pela palavra. E alguns outros textos também vão falar a respeito da importância dada às Escrituras. Jesus, após ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos então e os envia, aquilo que chamamos de a grande comissão, registrada lá em Mateus, no capítulo 28. E no versículo 20, Jesus vai dizer que aqueles discípulos deveriam ir e ali ensinar a guardar todas as coisas. Ou seja, Jesus estava falando do zelo pela palavra.
estava falando não apenas em conhecer a palavra, mas em viver a palavra. Também eu quero ler esse texto que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, entre os versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, mais uma vez, agora, palavras do apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito do crescimento a partir da palavra de Deus, da dedicação à palavra de Deus e dos frutos que ela produz quando escolhemos não apenas entender a palavra de Deus, mas vivê-la com profundidade, com dedicação. Certa vez, ao ser perguntado sobre o que era mais importante, a oração ou a leitura bíblica, um homem respondeu: pergunte para um pássaro qual das suas duas asas é mais importante, a direita ou a esquerda? Da mesma forma, quando falamos em oração e falamos hoje especificamente em leitura bíblica, entendemos que essas duas disciplinas, esses dois meios de nos aproximarmos e de conhecermos a Deus são fundamentais. Por isso, dedique-se à leitura da palavra, ao exame das Escrituras, dedique-se a conhecer e continuar, seguir conhecendo a Deus por meio das Escrituras, por meio da sua palavra. Muitos homens e mulheres ao longo da história deram a sua vida para que a palavra de Deus chegasse hoje até nós. Por isso, que essa mensagem sirva para te encorajar a dedicar mais tempo em conhecer a Deus através das Escrituras. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.